pessoal, a paz do Senhor, tudo bem com você? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Cleia Goulart e este aqui é o canal Para Sempre Missionária. Um canal que ele foi criado com a proposta de compartilhar com você um pouquinho de tudo da Palavra de Deus e também de minhas experiências missionárias. E eu quero começar esse vídeo confessando que eu realmente procrastinei esse vídeo. Eu já deveria ter postado ele aqui, mas também a Bíblia a respeito disso nos diz lá em Eclesiastes 3 que há um tempo determinado para todas as coisas. E para esse vídeo aqui também houve um tempo determinado e ele vai ser postado hoje, que é o dia do meu aniversário. Antes de começar o vídeo, eu quero já no início te convidar a dar aquele like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E não esquece de acionar o sininho também para receber todas as notificações, ok? O título do vídeo já está falando. Eu vou contar hoje para vocês como que foi o início do meu chamado. Como que eu descobri o chamado missionário na minha vida. Eu até escrevi uns tópicos ali, porque eu quero contar tudo direitinho. Às vezes a gente esquece de algo, mas eu fiz um roteiro para mim não esquecer. Então, tudo começou em 2013, praticamente foi no início de 2013. Eu trabalhava, não que eu não trabalhe hoje talvez eu trabalhe até o dobro e sem férias às vezes. Mas o que eu quero dizer é que eu trabalhava numa loja como vendedora, num shopping na minha cidade. Na igreja que eu estava indo, estava muito a conversa, as pregações, os assuntos a respeito de chamado. E tudo era relacionado a isso. Eu não sei se para todas as pessoas, mas qualquer tipo de pregação que eu escutava era sobre chamado. E aquilo começou a me incomodar. Tudo começou assim. Hoje, olhando para trás, eu vejo, né? Começou como um incômodo, uma indignação. Porque eu lembro que eu olhava para as pessoas dentro da igreja, olhava para os ministérios e eu não conseguia me encaixar em nenhum. Apesar de estar fazendo parte de alguns, mas eu não conseguia me ver por completo ali. Eu não conseguia me achar e aquilo estava me incomodando por dentro, estava me indignando. Eu lembro que ficou mais ou menos uns 6 meses assim. Eu ia nos cultos, eu chegava em casa indignada. Você já saiu de um culto indignado? Pois bem, eu saía do culto indignada. Porque eu estava procurando algo e eu não estava encontrando, eu não conseguia achar o que eu estava procurando. Mal eu sabia que o que eu estava procurando era a minha identidade. Enfim, eu creio que eu fui direcionada por Deus todo esse tempo. E esse tempo foi preciso para eu compreender talvez hoje algumas coisas. Para quem me conhece assim mais de perto, convive comigo, sabe o quanto eu sou paciente, quanto eu sou calma, né? E agora eu falando sobre indignação, né? É meio estranho uma pessoa calma, paciente, ficar indignada, mas parecia que era algo dentro de mim. Eu realmente sentia essa indignação e hoje eu compreendo que isso me fez caminhar, isso me fez não ficar paralisada e correr atrás, entender o que estava causando aquilo. Eu queria saber, eu queria descobrir o que era aquilo. E o chamado na minha mente, qual que é meu chamado, qual que é minha identidade, o que eu tô fazendo aqui, o que eu tenho que fazer. Eu queria descobrir isso. E eu lembro que eu chegava em casa, eu ia direto pro meu quarto, eu queria sair do culto rápido cada vez que terminava e eu queria chegar na minha casa, ir pro quarto, fechar a porta, ligar, pôr um louvor, aí eu colocava, eu lembro que eu sentava assim no chão do lado da minha cama, colocava um louvor, a minha Bíblia do lado, alguns outros livros, caderno de anotação, se Deus me desse alguma palavra. E ali eu ficava horas, ouvindo louvor muitas vezes só chorando, muitas vezes lendo a Bíblia. Eu estava buscando por algo que eu não sabia.
e não tinha resposta nenhuma. Foram 6 meses assim, até que mais ou menos em junho, julho de 2013, eu lembro que foi no culto lá na nossa igreja um pastor missionário. Eu nunca na vida tinha escutado uma pregação missionária. Talvez tivesse escutado, mas aquela me impactou. E eu lembro que foi diferente aquele culto, porque eu não tirava os olhos do pregador. Eu queria ouvir cada vírgula, cada ponto que ele estava falando ali. E se você me perguntar qual foi a mensagem, eu não sei te dizer qual foi a mensagem. Eu não gravei a mensagem que ele falou, porque o que eu gravei foi as experiências missionárias que ele contou. Aquilo parece que me enchendo de alegria, as experiências missionárias daquele pregador. E naquela noite Deus falou comigo. Naquela noite eu saí novamente da igreja, não tão indignada, né? Não tão impaciente, mas eu cheguei em casa e eu fiz a mesma coisa. Eu fui pro meu quarto, coloquei louvor, trouxe a Bíblia, meus cadernos, meus livros para perto de mim e ali eu fiquei. Ali aquele dia a minha indignação talvez era diferente, era tipo, não sair daqui enquanto o Senhor não falar comigo. Então foi um tempo que eu busquei a Deus, mas eu busquei talvez de uma forma que não era direcionada. Mas depois daquele culto, agora eu tinha uma direção. Eu nunca imaginava ser missionária, eu não tinha entendimento disso, eu não compreendia e eu nunca imaginei um dia servir em missão. E naquela noite eu estava determinada, eu cheguei no meu quarto e eu no meu pensamento mesmo, eu falava, eu não saio daqui enquanto não tiver uma resposta de Deus. E naquela noite a minha oração foi diferente. Foi diferente, mas foi simples. A minha oração eu lembro até hoje. Eu simplesmente, depois de algum tempo ali, eu falei com Deus assim: Senhor, se Tu queres que eu seja missionária, se é missão que Tu queres para minha vida, então eu preciso saber, eu preciso viver experiências para eu ter propriedade nisso e poder passar às pessoas. Eu não sei nada sobre missão, então eu preciso estudar, eu preciso compreender, eu preciso ter mais propriedade nisso para poder passar. Eu preciso ir para algum lugar aprender. Foi essa minha conversa com Deus. E eu fui mais específica, porque eu sabia que eu teria que talvez ir para um lugar e ficar... A única coisa que eu sabia era isso, que eu teria que ir para algum lugar e ficar tempo lá, então não teria um sustento próprio. Então a única coisa que eu falei para Deus, eu falei assim: Senhor, levanta uma pessoa para me ajudar nesse tempo. Simples assim, eu abri o meu coração. Só que era igual às outras, só que com um ponto diferente. Agora a minha oração estava direcionada juntamente com o que Deus queria. Eu creio nisso. Eu orei, eu conversei com Ele direcionado na sua vontade. Eu busquei tempo e chegou o momento que eu encontrei a vontade de Deus para minha vida e as duas partes então se fecharam, a vontade dele e a minha vontade, que ele mesmo colocou na minha vida. Então a minha conversa com Deus foi direcionada: é missão? Antes a conversa era: o que é isso que eu estou sentindo? O que eu tenho que fazer? Qual que é meu chamado? E agora eu pergunto para Deus: é missão? Se é missão, então me ajuda, me ensina. E naquela noite, como eu disse, eu estava decidida a ter alguma coisa de Deus. Naquela noite Deus me deu uma resposta. Deus não falou comigo nada contra um anjo aparecer ou ouvir uma voz. Tem pessoas, acontece com pessoas, eu acredito, mas comigo não foi assim. Comigo Deus, Ele falou na palavra. Deus me deu uma palavra. Quando eu vi, é interessante que quando eu notei, parece que o versículo que ele me deu era só aquele que tinha ali em toda a Bíblia. Aquele versículo me chamou a atenção e marcou no meu coração.
E hoje eu olho para trás e eu posso ver que esse versículo talvez era o que eu estava precisando mesmo naquele momento e ainda vou precisar na caminhada. Filipenses capítulo 4, versículo 19, que diz assim: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. E eu peguei essa palavra para mim. Peguei porque talvez, como eu disse, eu estava precisando dessa, ter fé nesse suprimento de Deus. Ter fé no que eu iria viver os próximos anos, que é viver por fé. E eu tenho visto essa palavra se confirmar a cada tempo, a cada momento na minha vida em missão, porque no momento que eu não tenho nada, Deus acrescenta tudo. E Ele tem suprido sim, Ele tem sido fiel com essa palavra que Ele me deu lá no início. E é com ela que eu tenho me sustentado. É com essa palavra que a cada momento da missão, cada dificuldade, eu volto para ela, eu lembro dela e eu lembro que foi Deus Todo-Poderoso que me deu, então Ele vai suprir de alguma forma e Ele tem feito isso. Mais ou menos no meio do ano de 2013 que estava acontecendo. Agora então, aquela indignação parece que tinha ido embora. Agora sim, eu não estava mais inconformada porque Deus falou comigo. Eu tinha uma palavra, eu tinha uma direção agora. Então isso foi no domingo. Na segunda-feira eu fui trabalhar normal, né? Naquela semana eu trabalhei normal. Só que agora eu tinha algo em mente. Então é missão. Então eu fui para a internet e eu lembro que eu fui pesquisar sobre bases missionárias. E a primeira base, fui lá no nosso amigo Google, a primeira base missionária que apareceu lá foi a Jocum Sem Fronteiras em Curitiba. E eu não sabia nada sobre Jocum, eu nem sabia que era base missionária. E eu comecei a pesquisar, a ver o que era essa base missionária e eu vi que eles recebiam pessoas, né, para treinar na missão e tudo mais. E ali eu fui vendo como é que era, como é que não era, e eu vi que precisava ser paga, né? Eu vi que a primeira escola eu precisava ficar lá 5 meses, então assim, não tinha como, teria que sair do meu emprego, teria que tomar essa decisão. E foi o que eu fiz. Então, como eu disse, eu tinha agora a direção de Deus e agora eu tinha que fazer a minha parte. Naquela mesma semana que o Senhor me deu essa palavra, eu comecei a pesquisar sobre agências missionárias, encontrei a Jocum e coloquei no meu coração de ir para aquele lugar. Não pesquisei mais nada, eu queria aquele lugar e depois eu descobri mais coisas estando lá. Ainda faltava uma coisa, sustento, né? Ainda faltava o meu apoio para esse tempo. Eu não sabia disso, mas Deus sabia, Ele já estava preparando todas as coisas. Aconteceu naquela semana. Aí naquela semana mesmo, eu lembro que por mensagens eu comecei a conversar com uma amiga minha e comentei com ela sobre essa experiência do domingo, sobre o que Deus falou no meu coração e sobre o meu desejo de ir para uma base missionária, mas que talvez eu teria que esperar um tempo para levantar um dinheiro e tudo mais. Eu lembro das palavras dela, também foram muito simples e diretas. Ela me falou assim: Cleia, esse é o teu chamado. Você vai e eu e meu esposo nós vamos te ajudar, te apoiar em tudo que for preciso. Essa foi a frase dela. E aquela frase também entrou no meu coração. Eu não duvidei em nenhum momento, não duvidei das palavras dela. Eu guardei no meu coração, isso na quinta-feira. E ao mesmo tempo ligou com o que eu tinha falado com Deus no domingo. Eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém. E na quinta-feira mesmo o Senhor fala com essa minha amiga e ela responde, digamos assim, a essa oração. Então eu vi tudo um agir de Deus no sentido, é isso que eu quero para a sua vida. Aí entra a minha parte. Na sexta-feira mesmo chego eu no meu trabalho, já direto fui no meu gerente e disse, pedindo, né, eu quero demissão. Pedi demissão, ele não acreditou, mas eu expliquei tudo mais. Depois peguei o telefone, liguei pro meu patrão que não morava na cidade na época e pedi demissão para ele pelo telefone. Ele também não queria aceitar, mas houve tudo uma compreensão e tudo mais, enfim.
Eu, no meu trabalho, cumpri o meu tempo de aviso, procurei uma outra pessoa para pôr no meu lugar, treinei ela e saí depois de um mês, né, conforme é tudo certinho. Então, essa foi a minha parte. Naquela uma semana o Senhor me deu palavra, houve confirmação e eu já decidi, já comecei a fazer tudo me preparando para estar lá na Jocum no tempo determinado daquela escola. Na verdade eu nem tinha entendido, eu fui fazendo. Eu precisava me pôr em ordem, né, as coisas que eu tinha aqui, contas e tudo mais. Então todo o dinheiro que eu recebi da minha empresa foi para isso. E eu fiquei praticamente no zero mesmo. O dinheiro da empresa não sobrou nada. Acho que fazer mesmo de coisas, por mais que na minha mente eu realmente pensava que ia ser só 5 meses e eu ia voltar para minha cidade, servir na minha igreja, fazer algum projeto, alguma coisa e tudo mais. Mas lá Deus mudou tudo. Mais valor na época eu tinha uma bis, me desfiz da bis, vendi a bis. Também para comprar coisas que precisava levar para lá no momento. Eu decorei o formulário deles, o dia eu abria meu e-mail para ver se tinha a resposta da Jocum. Até que um certo dia estava lá a resposta da Jocum, que eles me aceitaram e que eu teria que estar lá em janeiro de 2014 para iniciar a escola. Eu fiquei muito feliz mesmo. E é incrível que hoje eu vejo que eu estava andando por fé sem perceber, porque eu pedi demissão do meu emprego, eu me desfiz das minhas coisas sem mesmo saber se eles iriam me aceitar ou não, se eu iria para lá ou não. E claramente o direcionamento de Deus para me ajudar a descobrir o chamado missionário. E no passar do tempo ele vem confirmando tudo isso que ele falou lá atrás, né? E daí aqueles meses ali que faltava até janeiro, eu estava muito ansiosa, foram os 2 meses mais longos da minha vida até chegar a data para eu ir para Curitiba. Aí nesse meio tempo eu tive uma ajuda da minha igreja que fez o café colonial, missionário, arrecadar fundos para eu ir lá para Jocum e tudo mais. Eu fui para lá e com dinheiro meu mesmo, eu fui com R$50, era o que eu tinha, R$50 e a palavra daquela minha amiga, daquele casal que cumpriram perfeitamente, pagando toda a escola. Pensando se eu fosse resumir esse processo, essa caminhada com Deus, como que foi ou o que precisa ser feito para descobrir o chamado, comigo eu posso dizer que foi feito em 5 etapas, se podemos dizer assim. Primeira oração, eu tive um momento de muita oração, um tempo mesmo de se derramar em Deus, de às vezes falar, de às vezes não falar nada, simplesmente estar ali, de ler a palavra, de escrever. Então, o primeiro momento é a oração. Em tudo devemos pôr a oração em primeiro lugar. Em segundo, eu vejo que na minha caminhada veio aquela indignação que eu falei lá no início. Veio aquela impaciência, veio aquele sentimento de que algo estava faltando. E eu dei atenção para isso, eu queria saber o que era isso. Em terceiro, foi a palavra. Eu pedi a Deus uma palavra. Quarto, eu vejo que foi coragem, eu precisei de coragem. Eu vejo que Deus me deu coragem para tomar as atitudes, as decisões que eu precisaria tomar. E quinto foi as atitudes. Então, como eu disse, tem a parte de Deus, mas tem a nossa também. E a nossa é as atitudes. E na minha, no caso, foi de renunciar ao trabalho, renunciar à família, renunciar a coisas minhas, renunciar a meus sonhos. Quero falar um dia aqui sobre renúncia. Então esse foi o processo, né? E assim foi comigo, mas com você pode ser talvez da mesma forma, parecido ou diferente. E eu fiquei pensando, e onde estava Deus nesse processo? Ele estava em todo o processo, em todas as etapas, mesmo às vezes talvez a gente não reconhecendo, mas Ele está ali,
porque Ele é o maior interessado. Ele, como pai, o interesse maior é dele fazer com que nós venhamos a descobrir o nosso chamado. Ele é mais interessado do que nós mesmos em nossa vida. Ele quer que a boa, agradável e perfeita vontade seja realizada em nossa vida. E eu vi claramente o Senhor caminhando comigo dessa maneira, me mostrando a vontade dele. Deus, ele me ajudou a descobrir o meu chamado e tem me ajudado a permanecer para sempre sua missionária. Comigo foi assim o início. Comigo foi esse processo. Com você pode ter sido diferente ou vai ser diferente. Uma coisa eu quero deixar registrado aqui. Busque saber qual que é a sua identidade, qual que é o seu chamado. Se tem alguma coisa aí que está te indignando, preste atenção, dá mais atenção a isso e busque em Deus respostas. Tá bom? Então esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado do iniciozinho mesmo de como eu descobri o meu chamado até a chegada em janeiro de 2014 na base de Jocum em Curitiba. Esse é um outro vídeo, esse aqui já ficou longo demais e eu quero contar sobre a minha experiência na ITED, que é a primeira escola de missão na Jocum. Então, se você gostou desse vídeo, se falou com você, deixe algum comentário, é sempre muito gratificante para mim quando eu vejo um comentário, me ajuda muito também. Seu like, se inscreve, compartilha. Deus abençoe a sua vida e o meu desejo é que todas as pessoas descubram a sua identidade no reino, descubram o seu chamado. Então, busque Deus, leia a Bíblia e Ele vai falar no seu coração. Deus abençoe grandemente, um beijo e até o próximo vídeo.